como treinar suas habilidades, né? Como adquirir novas habilidades. Muitas vezes a gente fica preocupado com a questão assim, nossa, para você fazer uma arte, para você fazer programar, para você fazer alguma coisa do tipo, você precisa ter um dom. E assim, eu vou ser bem sincero, existe essa possibilidade da pessoa ter um dom para desenhar, um dom para programar, um dom para fazer qualquer coisa? Existe. A gente vê pessoas que aprendem muito mais rápido a fazer determinadas coisas do que outras pessoas. Mas todas as habilidades, né, seja programar, seja criar uma arte, né, desenhar à mão, são habilidades que podem ser treinadas, né? E com treino você consegue sim superar o caminhão, ter um resultado satisfatório, né? Então, na maioria das vezes a gente fica nessa dúvida se a gente vai conseguir ter essa habilidade. Pode ser que demore um pouco mais para você conquistar a aptidão mesmo de pegar, olhar uma coisa assim, desenhar na mão, fazer um desenho realista, ou um cartoon, alguma coisa assim, uma caricatura, né? Tudo vai depender da técnica e também do quanto você treina para isso. E é a mesma coisa a escrita, né? A escrita, você também pode escrever bem, pode escrever livros, contos, narrativas, poemas e tudo mais, desde que você estude e treine, né? Então, eu fiz há algum tempo atrás o desafio, a semana, como é que foi? O desafio da escrita, onde que todos os dias eu escrevia algo. Algumas vezes aquilo virava um texto que dava para ser publicado, outras vezes não. Outras vezes ficava ali só no meu caderno, no Word, aonde quer que eu escrevia. Então, a gente tem esse ponto, né? E aí eu gostei bastante, porque com esse, vamos dizer assim, esse desafio, eu acabei escrevendo bastante artigos, tanto para o LinkedIn quanto para o Substack. Então, isso me aguçou um pouco ali a parte criativa em relação à narrativa, storytelling e um pouco mais sobre o contexto de como escrever, saca? E assim, eu não me considero um exímio escritor, né? Estou muito longe disso. Porém, os textos que eu escrevi, algumas pessoas que leram deixaram aí um feedback bem positivo, falando que os textos estavam bons e tudo mais. Então, assim, na teoria, eu consegui atingir um resultado. Por mais que eu ainda não gostasse do texto em específico, mas, vamos dizer assim, o texto acabava passando a mensagem talvez que eu queria, né? E isso foi graças a todos os dias lá tentar fazer o desafio e tudo mais. Provavelmente eu vou fazer esse desafio de novo e talvez eu faça gravando vídeos. Porém, eu quero, vamos dizer assim, adquirir a habilidade do desenho manual. Tipo, alguns anos atrás, alguns anos não, né? Milênios atrás, podemos dizer assim, porque eu sou um dinossauro, podemos colocar dessa forma. Mas quando eu tava, acho que no terceiro ano, eu desenhava, mas não era tão bem. E eu acho que ali, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, talvez eu melhorasse na questão do desenho. Eu conseguia fazer alguns desenhos com um pouco mais de demora, podemos dizer assim, dificuldade. E era muito assim, Dragon Ball, eu conseguia fazer o olho do Goku, o cabelo e tal, seguindo ali, passando às vezes por cima também eu conseguia desenhar. Mas eu sempre consegui fazer algo relativamente melhor no digital, né? Que era ir lá e fazer os personagens que eu faço, tipo no estilo flat designer e tal. Mas eu queria realmente conseguir desenhar na mão, fazer desenhos à mão. E aí eu tava dando uma pesquisada sobre isso e muitas artistas, né, de ilustração, eles fazem sketchbooks, né? E tem alguns que fazem, tipo, como se fosse o desafio da escrita, mas desenhando todos os dias numa folha. E desenha qualquer coisa sem pensar muito, só desenha para aprimorar a técnica de desenho. E eu tô pensando em fazer isso também. Então são dois pontos que eu gostaria de fazer, que é melhorar mais a escrita, então voltar a escrever mais, porque tem algum tempo já que eu não escrevo, e também começar o treinamento de desenho à mão, né? Então pegar o papel, caneta e rabiscar algumas coisas
Eu tô pensando seriamente em fazer isso. Eu até estava pensando algum tempo atrás comprar um tablet focado para desenho, né, da X-Pen. E aí, no caso, quando eu começasse a desenhar na tablet, seria quase como se desenhasse na mão, apesar que seria ainda no digital, né? Mas eu pensei, talvez fazer alguns experimentos no caderno seria interessante. Então, talvez eu pegue essa ideia de fazer o sketchbook e começar a desenhar um pouco mais aí no caderno, junto também talvez com a escrita. Então, estou pensando assim, em uma vez no dia, talvez, pelo menos, sei lá, 20 minutos, fazer um desenho, fazer alguma coisa. Por quê? É uma habilidade e a gente precisa treinar. E em contrapartida também, eu sei que algumas outras coisas a gente precisa estudar. Por exemplo, como eu falei nos vídeos aí do Peking Blue Escape, eu precisava fazer melhorar na questão do UX das minhas telas, né? Então é uma coisa também que preciso dar uma melhorada, uma estudada, começar a estudar um pouco mais de interface. Só que aí a parte de estudar interface já vai vir junto outras coisas. Por exemplo, eu vou começar a jogar um pouco mais. Por quê? Se eu estou desenvolvendo o jogo, eu preciso jogar mais. Se eu quero escrever um livro, eu preciso ler mais. Então são coisas que a gente tem que consumir para ter um repertório em cima do que a gente precisa fazer. Pelo menos assim, é a minha visão, o meu ponto de vista. Tá certo? Não sei, é aquele negócio. Como eu falei, é um ponto de vista que eu acredito que vai funcionar muito bem nessa estratégia em si de você ir lá, escrever melhor, desenhar melhor e por aí vai, né? Então são coisas que eu tenho colocado em pauta que vai ser meu foco. Fora as outras coisas que eu já treino quase todo dia, que é a questão de programação. Então tem algumas coisas que eu preciso treinar mais. E uma das coisas que eu também preciso treinar é o meu inglês. Eu não falo inglês, eu entendo algumas coisas, não muita coisa. E também eu leio algumas coisas, ajuda do Google Translator, né? Mas não tenho essa habilidade linguística, né? Da mesma forma que eu fiz vários cursos de desenho, de escrita em espanhol, mas não falo espanhol. Eu entendo mais do que falo, podemos colocar dessa forma. Então são coisas assim que eu tô juntando para treinar. E aí eu queria saber de você, o que você anda treinando para chegar nos seus objetivos? Deixa aqui embaixo nos comentários e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!